Bom, você sabia que a cada ano que passa as pessoas procuram cada vez mais as cirurgias plásticas para rejuvenescimento ou para mudar algo que não gostam do corpo. Para falar sobre lifting no rosto, eu recebo o cirurgião plástico Dr. Marcos Moreto. Como vai, doutor? Tudo Olá, bem? Beth, tudo bem? É um prazer estar no seu programa novamente. A gente é que agradece a sua participação e principalmente pela sua especialidade, cirurgia plástica, que todo mundo hoje é fã, né? Porque há um tempo atrás a gente sentia que existiam até certas pessoas que tinham um certo preconceito quanto à cirurgia plástica. Hoje, já não mais. Hoje é unanimidade, todos apoiam a cirurgia plástica. A preocupação hoje com a beleza tanto do homem como da mulher é muito intensa. Então, sempre procuram fazer um retoque, alguma coisinha para poder estar sempre mais jovem e poder enfrentar o seu dia a dia e no trabalho, principalmente, que é importante. Sem dúvida. Doutor Marcos, o que significa mini lifting? Seria o tratamento do rosto. O rosto nós podemos dividir em 3 partes: superior, a média e a inferior. Então, o mini lifting hoje a gente trataria a parte mais medial e inferior do rosto. A parte medial seria essa parte e a inferior aqui. Hoje a superior a gente não trata tanto cirurgicamente. Ainda existem casos que têm suas indicações, mas a gente consegue fazer com que esse tratamento de retirada de rugas ou amenizar essas rugas pode ser procedimentos menos invasivos. Então, através de preenchimentos ou através do próprio Botox. Né? Então, o lifting seria você remodelar esse rosto, tirando aquele excesso de pele, aquele excesso de gordura, que vai dar um certo envelhecimento nesse rosto. Então, principalmente na região de mandíbulas, quando você tem uma pitose, uma queda, um excesso de pele, você perdendo esse contorno, você perde a jovialidade. Tá? É onde a gente entra com o lifting, tá? No caso, o mini lifting, que seria não o completo, só a parte medial e a parte inferior, fazendo com que você tenha essa mandíbula remodelada e trazendo uma jovialidade melhor. Mas você disse medial, porque você começa a atuar da altura do nariz para baixo, é isso? A gente fala medial porque às vezes no lifting você também pode fazer a cirurgia de pálpebras. Então às vezes a pálpebra ela já está um pouquinho pesada, um excesso de pele, bolsas na pálpebra inferior, tá? Então a gente também lança a mão da cirurgia de pálpebra. Então fazendo do olho para baixo. Do olho para baixo, exatamente. E por que cresce essa gordurinha embaixo do olho com o passar do tempo, doutor? Isso aí é uma questão genética, familiar. Ah, é? Genética? Tá? Então, se a gente for olhar, sempre falo assim, você sempre olha papai e mamãe, e você vai ver que você puxa muitas coisas para o pai, muitas coisas para a mãe. E às vezes até para os avós. Então, não seria bem genético, seria característica familiar. Genético é aqueles que todos na família vão ter. Característica familiar, alguns da mesma família vão ter. Então, os olhos azuis, por exemplo. Sim. Então, essa é uma herança boa, todo mundo quer. Mas uma orelha de abano, por exemplo, ninguém vai querer. Um nariz um pouco maior, ninguém quer. Então, essa é uma herança muito ruim. Agora, as bolsas, elas crescem como uma característica familiar, uma tendência que você tem. E também seu dia a dia, depende como é que você está muito estressado, muito trabalho, sofreu muito do coração com os amores, noites mal dormidas. Então essa bolsa de gordura, ela hidrata e desidrata. E esse efeito de aumenta, diminui, acaba levando uma hipertrofia delas. E a bolsa de gordura tem uma função, ela é um coxim gorduroso para o globo ocular. Mas quando ela começa a ficar em excesso, ela já dá um aspecto meio de cansado, um aspecto esgotado. Então aí a gente indica a retirada de bolsa. Ou seja, a retirada dessa gordura, é isso? Exatamente, a retirada dessa gordura. Isso na parte inferior. Na parte superior também tem bolsas. E às vezes a quantidade não é tão grande quanto na inferior. Mas na inferior a gente só trabalha as bolsas de gordura, sem retirada de pele. E na superior a gente trabalha bolsa de gordura
e retirada de excesso de pele também. Por isso que a gente chama do mini lifting, que seria dos olhos para baixo. Existem pacientes que não precisam trabalhar os olhos. Então precisa trabalhar só aquela pitose, aquela flacidez de pele, tá? E sempre lembrar, eu digo sempre às minhas pacientes, a gente vai fazer um rejuvenescimento. Ninguém vai mudar o seu rosto. Mas isso é bacana, né? Exato. Importante. Porque a gente sempre quer puxar um pouquinho mais, e onde começa a levar algumas deformidades. E não fica tão natural, né? Exatamente. Vai ficar natural. O mini lifting deixa a mulher, ou o homem no caso, naturalmente mais jovem. Exatamente. Você vai poder dar aquela jovialidade sem transformar, sem mudar a fisionomia da paciente. Sem puxar muito a boca, porque as rugas mesmas, aquelas que estão enfincadas na pele, você não consegue tirar com o lifting. Você ameniza. Para você conseguir deixar a pele mais lisa, você tem que lançar a mão do laser já. Então é um tratamento complementar. Mas o laser também você precisa ter cuidado, porque às vezes você consegue alisar mais do que deveria. Então ele já passa a não combinar com o restante do seu corpo. Então pescoço, por exemplo, pescoço é uma coisa séria, né? É uma coisa séria que a gente não consegue dar muita solução. Hoje todo mundo reclama. Mas no mini lift não está incluído o pescoço. Você trabalha uma parte dele, você dá uma amenizada, mas muito pequena. Não é nada que pudesse... E onde é feito? É incisão, né? Isso, é uma incisão que a gente faz pré-auricular na parte da frente da orelha, e ela corre por trás da orelha até o pé do cabelo, dos dois lados, e você puxa esse excesso de pele para retirada, ambos simétricos, porque se você for analisar o rosto, você vai perceber que o lado direito é diferente do esquerdo, todos, isso é normal. Então a gente sempre pede para o paciente se analisar bem no espelho, antes da cirurgia, porque depois da cirurgia com certeza ele vai se olhar. Então ele vai começar a achar uns, entre aspas, defeitos que não são defeitos, já fazem parte dele. Então se analisar, você vai ver com os seus olhos direito, às vezes é mais aberto que o esquerdo, uma orelha é mais alta, outra é mais baixa, o sorriso não é igual. Então isso tudo é genético. É uma característica. Inclusive existe um trabalho há muitos anos atrás, feito que você pega o rosto da pessoa e divide em dois, lado direito e lado esquerdo. Aí você pega esse lado direito, tá? E faz um rosto só do lado direito. E da mesma pessoa um rosto só do lado esquerdo. A pessoa que tiver o rosto só do lado direito, quem olha, você está com um ar mais angelical. E quem está do lado esquerdo, o rosto está mais diabólico. Então esse trabalho, foi uma tese de doutoramento, ele tenta mostrar exatamente isso, que as assimetrias que existem, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e o rosto, para ser um rosto bonito, ele não pode ser totalmente simétrico. Só fica uma coisa meio sem graça, insípida. Quer dizer que Deus não errou, Com certeza não. Não, é perfeito. É perfeito. Então esse trabalho eu procuro mostrar antes para os pacientes, para que eles saibam que existem essas diferenças. A gente consegue amenizar, mas não modificar totalmente. Amenizar assim quantos por cento, doutor? Só para nós termos uma ideia. Isso vai depender de paciente para paciente. Tem pacientes, por exemplo, que aos 30 anos de idade já tem necessidade de fazer bolsas palpebrais, tá? E tem pacientes com 60 anos que não precisa mexer em pálpebras. Então aí vai depender como é que essa foi a vida desse paciente. Se aos 60 anos, se ele sofreu, se ele se cuidou, se não tomou muito sol, tá? Sempre se hidratou direitinho. Então vai depender tudo de paciente para paciente. Conta bastante. Muito bom. E, doutor, agora e a convalescência, ao pós-cirúrgico? Hoje nós temos um pós-cirúrgico bem tranquilo, tá? Em relação a muitos anos atrás, quando a cirurgia era mais radical, em que o paciente chegava a ficar às vezes 15, 20 dias fechado dentro de casa, com equimoses, roxo,
hoje, com a melhoria da técnica cirúrgica, do material que a gente emprega, a própria anestesia, tá? Então você tem um restabelecimento mais rápido. Eu peço para meus pacientes pelo menos uma semana. Mas tem pacientes que com 2, 3 dias já não apresenta nada de roxinho, aquela equimose que tem aquela parte roxa da pele. Isso também vai depender muito de paciente para paciente. Eu costumo entrar com uma medicação homeopática, que é a arnica, para diminuir um pouco esses roxinhos que aparecem. Mas a cirurgia é uma cirurgia que, lógico, como toda cirurgia, deve ser feito todos os procedimentos pré-operatórios, os exames necessários hematológicos, a avaliação cardiológica. E estando tudo ok, é só programar a cirurgia. Não é feito com anestesia geral. Hoje ela é feita com uma anestesia local, mais uma sedação. Depende do que for ser feito na cirurgia, você vai demorar em torno de umas 2 horas, tá, de cirurgia, tempo cirúrgico. Tá? Bastante, né? Parece ser uma coisa, algo mais simples, mas... É que são 2 lados, né? São 2 lados. Você termina um lado, aí você tem que fazer o outro. Isso é um tempo que demanda alguns cuidados, né? Porque você precisa saber aquilo que eu falei, como existe uma assimetria, tá? A gente tenta igualar, mas não totalmente, porque senão o paciente também vai sentir. Então você tem que tomar os cuidados de quanto você está tirando de pele do lado direito e quanto você está tirando de pele do lado esquerdo, para que a coisa fique por igual. E tem uma idade certa ou também depende de paciente para paciente? O ideal é quando o paciente começa a sentir que está incomodando. É o que você falou na abertura do seu programa. Você bateu o olho no espelho, começou a incomodar, então já deve procurar uma avaliação. Agora, o que eu recomendo aos meus pacientes sempre, o cuidado é eterno. Então, às vezes a gente faz até um tratamento preventivo. Então, aos 60 anos eu vou operar. Não. Começa já a trabalhar a sua pele aos 30, que provavelmente você vai chegar aos 60. Se você tiver que fazer alguma coisa, vai ser uma coisa de pequeno porte e não uma coisa radical. Então, o que seria prevenir? Existe uma série de procedimentos hoje, tanto em termos de creme, de massagem, mesmo preenchimentos, tá, que você faz, que seria o ácido hialurônico, o próprio Botox, toxina botulínica, que ela vai te fazer uma preferência mundial, né? Com certeza. Vai fazer uma paralisia temporária daquela musculatura, fazendo assim com que você forme novas rugas. Então eu brinco assim, se você começar a fazer Botox hoje, tem 10 rugas, tá? Daqui 10 anos, sem Botox, você teria 100. Fazendo Botox, você não vai ter nem as 10 de hoje e nem as 100 daqui 10 anos. Você vai ter uma média de seus 20, 30 ruguinhas. Então, não que ele vai impedir, mas ele retarda bastante. Isso é ótimo, né? E o Botox é mais um tratamento complementar ao mini lifting. Porque como o mini lifting você não trabalha a parte superior, tá? E às vezes existem pequenas rugas, então você faz o tratamento complementar com o Botox, que é um procedimento rápido, coisa de 5 minutos fez, e pode voltar para sua atividade normal, sem problema nenhum. E dura no mínimo 6 meses, né? No mínimo, né? Preconiza-se falar de 4 a 6 meses, assim como tem pacientes que duram um pouquinho mais. Mas a gente fala em torno de 6 meses, que é o ideal. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, doutor. Um contato, por favor. Deixar o telefone do meu consultório, 4990-7442. Um recadinho final. Um prazer estar com você novamente, Beth, e mandar um beijo especial para meus 2 filhos, agora, que é o Lucas e o Fernando, que vai completar 5 meses. Muito bem, muito obrigada, doutor, e até uma próxima vez. Obrigado, Beth. Gente, vamos ao nosso break, voltaremos na sequência, não saia daí, temos muito papo interessante ainda. Até já.